Paz do Senhor, irmãos. Eu quero ler com os irmãos para iniciar esse culto, 1 João 2,15. Amém? 1 João 2, versículo 15, fala assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, te agradeço por ter me trazido aqui essa noite, Pai, te agradeço por cada uma das pessoas que estão aqui, Senhor, nessa noite para ouvir de ti. Obrigada pelo louvor que já tocou os nossos corações, já falou conosco, Senhor, e obrigada pela tua palavra que nos ensina, nos corrige, nos transforma, Senhor Deus, que tu possa estar usando a minha boca, a minha mente para falar com os meus irmãos, Senhor, que possamos sair daqui agraciados com a tua palavra, Senhor, que tu possa vir tocar nos nossos corações, Senhor, encher de verdade, encher de força, de coragem, de fé, para continuarmos as nossas lutas do dia a dia, Senhor, que tu te manifeste aqui no coração de cada irmão, Senhor, que tu venhas fazer a obra e o milagre nas nossas vidas nessa noite, Pai. Amém. Então, aqui a palavra fala: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. É uma palavra bem propícia para os dias de hoje, né, como o Jurildo falou, época de carnaval, em que o mundo está comemorando a carne. E pode parecer interessante que talvez a gente pense que, como que a gente vai amar o mundo, né? É só a gente ligar o jornal e ver uma porção de notícias ruins. Essa semana mesmo foi bastante pesada com algumas notícias que eu vi, e assim que eu ouvi, que me deixaram bastante horrorizadas, né, de pai matando os filhos, aquela própria história dos adolescentes com cachorrinho. E eu vi na internet também que a mãe dos meninos que foram mortos está sendo perseguida, assim, maltratada, como se ela fosse culpada. É uma coisa que não tem nada a ver, um pai que mata os filhos e querem culpar a mãe que está passando por esse grande sofrimento. Então, a gente começa a perceber como a humanidade está pervertida, está errada, está cruel, não tem amor pelos outros. Então, a gente pode pensar, não, está fácil não amar o mundo. Mas não é isso que a palavra está dizendo, porque a Bíblia sempre quer falar pessoal. Deus, ele cuida de cada um de nós individualmente. Ele olha para o coração do homem. Então, isso aqui vai muito mais além do que não amar as crueldades e as maldades, as guerras e as lutas que a gente vê no mundo. Isso fala muito mais do nosso interior, e é isso que nós vamos falar nessa noite. Esse versículo aqui em João, em 1 João, na epístola, ele até parece meio fora de contexto, contraditório, porque João fala, em toda essa epístola, ele fala muito do amor de Deus e do amor que a gente tem que ter com as pessoas. Então, parece contraditório. Como amar as pessoas e não amar o mundo? Que mundo é esse? O que ele está falando? O que Deus está falando com isso? Então, João, ele vem falando aqui nos primeiros versículos a respeito da salvação, ele vem falando de luz e trevas, de pecado, de santificação, e de que nós temos um advogado, que se nós pecamos, nós temos um advogado no céu. Nós temos um advogado junto ao Pai para nos ajudar e falar a nosso favor. E fala muito, né, de não pecar e de guardar os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, do qual o maior mandamento é o amor. O principal mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, nós, como cristãos, nós somos convocados, nós somos chamados a amar de uma forma grandiosa, amar sem barreiras, amar sem preconceitos, amar a todas as pessoas, amar até os nossos inimigos. Isso é muito forte. Nós somos chamados a amar. Como Deus nos amou, nós somos chamados a amar. O mundo vai saber da nossa fé pelo amor que vem em nós. Isso fala lá em João 13,
35, que nós seremos conhecidos pelo amor que nós temos com as pessoas. Então, esse amor ele traz junto consigo paciência, misericórdia, mansidão, temperança. É um ato grande e genuíno esse amor. Então, como que ele vem aqui e fala para não amar o mundo? O próprio título aqui desse capítulo, para mim, né, na minha Bíblia está assim: a observação dos mandamentos, o amor fraternal e a separação do mundo. Então, o amor fraternal é o amor entre irmãos, como eu falei até agora. Um amor que se propõe a ajudar, a aconselhar, a estar junto, a se doar. Esse é o amor de irmãos. Como que um amor de irmãos pode causar uma separação do mundo, se os irmãos estão no mundo? É isso que a gente quer entender. Próprio Deus próprio Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o próprio Deus ama o mundo. Como que Deus ama o mundo e nos ordena a não amar o mundo? Parece contraditório. Mas é claro que se trata de coisas diferentes. O mundo ele pode ser entendido de 3 maneiras pelas leituras bíblicas. Então, o mundo é toda a criação, como já foi falado aqui, eu acredito que a Bianca falou na hora do louvor, é a criação de Deus. Então, toda a criação, tudo aquilo que Deus fez e viu que estava bom, que está lá em Gênesis. A natureza, os animais, tudo o que Deus criou, nós chamamos de mundo. Então, é todo o universo. Tudo isso Deus criou, é bom, e nós devemos zelar. Então, quando se fala que não ameis o mundo, não está dizendo não ame a natureza, não cuide dos animais, não é isso que está falando a palavra. Nós devemos sim zelar pela natureza, pelos animais, ter esse amor com as outras pessoas, ensinar os nossos filhos a ter o cuidado, o zelo, proteger os animais, ter zelo com o lixo, com todas as coisas, ter cuidado com a natureza. A Bíblia também utiliza a palavra mundo para falar das pessoas. E aí, como já falei, né, nós devemos amar, é um mandamento. Então, quando fala a palavra cosmos, que é mundo, se refere também à humanidade. Em Romanos 13, a partir do versículo 8. Fala assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, a lei é amar. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor ao próximo não faz mal. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E agora a palavra é importante. E isto digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, em inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Então, quando lá em João fala do mundo, está falando exatamente disso, da carne e das suas concupiscências. Eu vou ler a sequência ali. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, aqui ele deixa bem claro, quando ele fala o que é não amar o mundo. É cuidar com essa concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Então, aqui
esse versículo de João, ele está falando do mundo que está pervertido, que está sob o controle do inimigo. É um sistema corrompido e maligno que se opõe a Deus, que vai contra tudo o que é de Deus, que luta contra as coisas de Deus, que luta contra a palavra de Deus, que luta contra os mandamentos de Deus. Então, é esse o mundo que ele está falando que nós não devemos amar. E o que isso quer dizer no nosso coração? Nós podemos usar como um exemplo. Alguém que testemunha da palavra de Deus, testemunha na sua vida, já recebeu muitos milagres, e essa pessoa tem uma obra, testemunha de Deus em tudo que é lugar, e, de repente, ela começa a ser o centro de tudo, ela começa a ser o herói da sua vida. Ela está começando a se corromper, está começando a ter mais amor ao mundo, ao seu próprio ego, ao seu próprio eu, do que a Deus. Está deixando de dar glória a Deus. O Jurildo falou aqui também. Tudo é dele, tudo é por ele, e é ele que nos dá. A pessoa tem muitas riquezas, muitas posses, ela gosta de falar disso. O quanto tem, o quanto fez, o quanto lutou, o quanto ganhou, o quanto adquiriu. Ela começa a colocar todo o seu amor naquelas posses. Esse é o amor ao mundo que corrompe. Então, a gente pode falar da soberba, de orgulho. Vocês estão conseguindo acompanhar com o que eu estou querendo dizer? Então, esse amor ao mundo é que nos corrompe e que é um mandamento para nós. Não ameis o mundo. O mundo leva as pessoas a uma direção de ser soberba, de ser orgulhosa. Nós somos ensinados assim desde criança. Quem é mais forte parece que é aquele que é mais arrogante. Não é assim? As crianças, às vezes, mais quietas, sofrem bullying na escola por serem quietas, por serem passivas. E parece que os fortes, aqueles que querem se sobressair, esses que são o bom. O mundo prega isso, mas Deus prega o contrário. Deus fala o contrário para as nossas vidas. E nós que somos cristãos, temos conhecimento da palavra de Deus, que estamos vivendo hoje num mundo terrível. Estava conversando essa semana ainda com o Liba, como está difícil para a gente, e eu acredito que muitas vezes a gente pensa, logo vem Jesus, vem logo para a gente ir contigo, porque está muito difícil viver aqui, está muito difícil. Então, nós fomos colocados aqui por algum propósito, nesse momento. Eu, até uns anos atrás, eu pensava, eu gostaria muito de ter nascido lá nos anos 50, em alguma outra geração que parecia ser um pouco mais inocente a vida. Mas eu fui colocada nessa geração, por algum motivo. E eu creio. Às vezes eu vou em igreja assim, que tem muitos jovens, e os jovens avivados, eles vão na frente, eles pulam, eles cantam. Eu penso, Deus está preparando um exército, porque o mundo está muito difícil. E se nós que conhecemos a palavra, nós conhecemos o amor verdadeiro, nós nos calarmos, nós não aproveitarmos essas oportunidades para falar de Deus, para tocar as pessoas, para trazer elas para perto, para tirar elas desse mundo corrompido, nós vamos falhar no nosso propósito. Porque foi para isso que Deus nos chamou, nessa geração, nesse momento que nós vivemos, o tempo do fim mesmo. Então, aqui em 1 João, fala muito, muito, a epístola toda, sobre como nós devemos amar as pessoas, amar a todos, e o paradoxo com o mundo, esse mundo corrompido. Em 1 João 3:1. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Então, aqui falando de mundo, o mundo não nos conhece. Que mundo? Esse mundo corrompido. Eles acham que nós somos loucos, que nós somos doidos, que nós estamos presos, que nós temos muitas tradições. O mundo não nos conhece. Por quê? Porque eles estão perdidos. 3:13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece, vos odeia. Então, muitas vezes a gente pode ser odiado pela nossa fé, por sermos diferentes daquilo que o mundo tem pregado. O 14 e o 15. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida.
Então, aqui falando do amor às pessoas, o quanto isso é importante. E aqui, para nós cristãos, o que é mais difícil, amar as próprias pessoas que nós não gostamos, não queremos estar perto, as pessoas que nos aborrecem. Como é difícil, mas nós somos chamados a isso. 1 João 4:4. Filhinhos, sois de Deus e já os tende vencidos. Quem? Aqui ele está falando do espírito do anticristo. Nós já vencemos, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, quem está em nós é maior. Todas as lutas que vierem para nós, todas as batalhas, quem está em nós é maior do que todas essas lutas. O 5:4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, cada vez que a gente vê nessa epístola sobre o mundo, é importante entender que esse mundo, ele não se refere às pessoas que nos fazem mal. Ele se refere ao mundo corrompido por Satanás. E se refere ao nosso próprio coração, que é enganoso. Em qualquer momento da nossa vida, nós podemos deixar o orgulho, a soberba, porque a pessoa é rica demais, ou é bela demais, ou é inteligente demais, qualquer coisa que faça o nosso ego crescer e nós começamos a pensar que não foi Deus quem fez na nossa vida, mas foi a minha própria força. E isso nós temos que ter cuidado, porque o que vence o mundo é a nossa fé. Como que nós vamos ficar forte nessa fé, irmãos? Como? É buscando sempre na palavra, ela vai estar nos ensinando, como hoje, qualquer versículo, qualquer texto que você abrir, vai sempre te ensinar algo. Estando em comunhão, estando em oração, não enfraquecendo dentro de casa sozinho, porque Deus nos chama para comunhão, para estar junto dos irmãos, para estar aprendendo, para estar edificando um ao outro, porque senão a palavra não falava tanto em amor. Como que eu vou amar alguém se eu estou sozinha em casa? Se eu nunca vejo ninguém? Se eu estou isolada? Deus não nos chamou para viver sozinhos e isolados. Ele nos chamou para amar e para demonstrar esse amor. Então, lendo esse versículo aqui de João que fala, né, não ameis o mundo, nós chegamos a uma conclusão que o amor, muitas vezes, ele pode ser pecaminoso. E isso é muito sério. Como que um amor vai ser pecado? Nós aprendemos e crescemos entendendo que o amor é sempre bom, mas o amor pode ser pecaminoso. Então, nós temos que ter o coração centrado na Bíblia para entender quando que um amor é pecaminoso. Porque hoje o mundo prega que o amor é liberal, que você pode amar 2, 3 pessoas, que você pode amar pessoas do mesmo sexo, que você pode amar até animais, se você quiser, você é livre. Deus é amor e Ele não condena. Isso é grave, gravíssimo, porque não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala, não ameis o mundo com as suas concupiscências. Em outro versículo fala que as pessoas, a humanidade perverteu aquilo que Deus fez e Deus os entregou às suas próprias concupiscências e eles perverteram os seus corpos e se entregaram a todo tipo, né, de pecado. Então, a Bíblia fala claramente sobre o que é o amor verdadeiro, o que é o amor que traz a paz, o que é o amor que traz a salvação e o que é o amor que é amor ao pecado. O próprio amor a si mesmo, o amor próprio, não é algo que Deus colocou. Porque se eu tenho que amar mais a outra pessoa, muitas vezes eu vou ter que me negar a mim mesmo. Eu vou ter que ceder para o outro ser humano. Então, como que eu vou sempre amar a mim em primeiro lugar? Porque tantas vezes eu vou ceder. A gente aprende muito isso quando é pai, mãe, né? Como a gente cede muitas vezes para filho, alguma coisa que você gosta. Se tiver só um chocolate, se você quer aquele chocolate, mas teu filho quer, você vai dar para o teu filho. Então, a gente aprende o que é muito amor quando tem um filho. E o próprio amor próprio, ele é muito perigoso. E é isso que o mundo prega. Como que eu vou amar outro se eu não me amo? A gente já se ama naturalmente. A gente já cuida, já zela de si mesmo o tempo todo. A Bíblia ensina que nós devemos amar ao próximo. E falando, né, não ameis o mundo, não ameis
aquilo que você conquistou acima de todas as coisas. Tem tantas pessoas por aí que, meu Deus, que tem tanta amor às suas posses, que brigam com seus familiares, que estão anos sem falar com seus irmãos, com seus parentes por causa de posses, de bens. Essas pessoas, elas estão acorrentadas de certa forma, porque se conhecesse o amor de Deus, o perdão de Deus, isso não teria valor nenhum. A Bíblia fala que nós não vamos levar nada daqui. Então, nós temos que ter muito cuidado com esse amor. Quando o amor está focado na concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Então, esse amor ele surge de fontes erradas e ele é direcionado a coisas erradas. E para a humanidade, está tudo bem. Para o mundo que nós vivemos hoje, está tudo ok. Está ótimo. Se a pessoa está feliz, ela pode fazer o que ela quiser da vida. E aí a gente vê coisas deturpadas, como eu falei antes, né? Um pai que diz, sei lá, se a mulher traiu ou não traiu, mas isso era problema dos dois. O que aqueles dois anjos tinham a ver com isso, gente? Pelo amor de Deus. E aí ele bota, não, eu estou sofrendo. O que passou pela cabeça de um homem desse? E a gente vê isso. E o que é pior, aconteceu esse caso horrível e aí pessoas meio que querendo defender ele. Porque se está acusando a mulher, está defendendo ele. Que mundo que nós vivemos hoje? Que mundo que nós vivemos hoje? Onde é que está a racionalidade do ser humano? Onde que foi parar o amor ao próximo? Que fiquem quietos, que não falem nada, pelo amor de Deus. Tenha respeito à dor daquela mulher. Então, um ser humano chega a um ponto de achar, não, eu não consegui o que eu queria, que era estar com ela, eu posso fazer o que eu quiser. Eu vou tirar a vida deles, eu vou tirar a minha vida, eu vou destruir a vida dela, ela vai sofrer por resto da vida. Eu, sinceramente, se sou eu ia querer morrer agora, porque como que eu vou viver sem ter os 2 filhos mortos dessa forma? Isso não foi gerado por causa da concupiscência. Em algum momento, ele deixou a maldade tomar o coração dele. E isso está sujeito a qualquer ser humano. O amor dele foi para outro lugar. Fontes erradas, direcionadas a coisas erradas. Eu tenho uma colega, uma conhecida, que ela separou do marido, e daí ela me falou que ela separou porque ela foi traída. Só que é interessante a forma como ela foi traída. Ela foi traída porque ele estava vendo muita coisa pornô na internet. E aí alguém pode pensar, nossa, mas ele só estava vendo umas coisas pornô na internet, isso não é traição. Mas porque fala concupiscência dos olhos, aquilo que teu olho vê, aquilo que o teu coração está apegado. A partir do momento que ele está só ligado naqueles vídeos, ele não está tendo amor pela mulher dele, ele está mais interessado por aqueles vídeos. E isso vai corrompendo as pessoas, mas isso tudo no mundo hoje é normal. É normal. Eu estou parecendo o Rodrigo falando hoje, né? Que o Rodrigo que prega duro assim, né? O Rodrigo que fala assim. Mas no mundo está normal, gente. É isso que assusta. Está tudo normal. Se ele está feliz, está bem, e ela que aceite. Né? Então, concupiscência da carne, dos olhos, o que cuidar com o que os nossos olhos estão vendo, o que nosso ego, nossa carne está querendo, o que você está publicando na internet, o que você está assistindo na TV, o que você está olhando, assim, a soberba, como eu falei antes. Então, o mundo, a criação de Deus, ela é bela e ela é linda. Eu posso amar a beleza de um pôr do sol, eu posso amar uma lua, ver as estrelas, eu posso amar a natureza. Isso é tranquilo, é certo, mas a partir do momento que eu olho o sol e eu idolatro o sol, aí já está errado, esse amor já está pecaminoso. Eu posso amar uma música, eu posso amar ser cantora, me tornar uma cantora famosa, de prestígio, tudo ok. A partir do momento que eu começo a ter orgulho de ser aquela cantora que toca as pessoas, ou aquela pregadora ou pregador que toca as pessoas, e o meu lenço vai curar tal pessoa, aí também já está indo para um caminho errado. Porque daí eu estou acima de Deus, que quem faz as coisas é Deus, quem vai transformar a vida de uma pessoa pela música é Deus, e não é a própria pessoa. Eu posso amar uma pessoa idolatrando ela, que também é pecado.
Então, o nosso coração, ele tem que ser cuidado. Então, nós conseguimos ver que nesse versículo aqui, quando fala não ameis o mundo, ele está falando diretamente conosco, com o nosso coração. Aquilo que o nosso coração está olhando, está sentindo, está vendo, está amando, é com isso que nós temos que cuidar. Cada um de nós analisar a si próprio e cuidar para não cair nisso. Porque, de certa forma, é uma idolatria. Né? Enfim, Deus pode nos levar a ter bens e poder para usar no seu reino, mas aí a pessoa começa a ficar orgulhosa, se vangloriar daqueles bens, amar aqueles bens acima de qualquer coisa. E aí também é pecado. E ali no verso 17, fala assim: e o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, todas essas coisas vão passar. Todas essas coisas vão passar. Eu não entendo como que a gente fica tão apegado a isso, a dinheiro, a poder, a riqueza, a beleza, se tudo isso vai passar. E muitas vezes as pessoas não têm nem noção para onde que elas vão, o que vai ser depois daqui. Eu queria ler com os irmãos também o Salmo 37. Salmo 37 fala assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que obram a iniquidade. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor e confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém? Então esse versículo ele vem fortalecer aquilo que eu li lá. Então, muitas vezes a gente não fica, poxa, aquela pessoa erra, é corrupto, engana, faz tanta coisa e prospera, vai bem na vida, tem tantas posses, olha quanta coisa que essa pessoa tem. Então, não é para a gente ficar indignado por causa dessas pessoas, nem ter inveja deles, porque eles murcharão. Está na mão de Deus, Deus é que sabe, Deus é que sabe. Que Deus tenha misericórdia, essas pessoas se convertam e mudem seu caminho. Mas o que ele fala para nós, para a gente não se indignar com isso, para a gente levar a nossa vida de forma mansa, pacífica, confiando nele, que nós habitaremos na terra e seremos alimentados. Para deleitar no Senhor, que Ele conhece o desejo do nosso coração, Ele concede, né? Ele derrama a sua justiça sobre nós. E ele fala para nós não termos a ira, nem furor, nem fazer o mal em hipótese alguma, nem que alguém faça mal para nós. Nós não devemos pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem, para ser testemunho para as outras pessoas. E eu gostei muito desse versículo também, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O que toda a humanidade sempre quer? É paz. Quantas pessoas que têm tantas riquezas e não têm paz? E a gente vê que muitas vezes tem um fim bem triste. Porque nós precisamos de paz. E essa paz é só Deus que vai nos dar. Então, esse versículo aqui, esse versículo, né, esse salmo, ele é muito bonito, ele é muito importante para as nossas vidas. Para que a gente grave isso, para entregar o nosso caminho, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas dores, os nossos problemas para Ele, porque Deus está conosco e está nos ajudando, fortalecendo e ensinando a cada dia. Amém? Em Mateus 5. Mateus 5,
10 a 12. Fala assim: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, o que está falando com um dever, né, do cristão? Não amar o mundo, se afastar das coisas que são pecado, concupiscência, cuidar do nosso coração e entregar as coisas a Deus, que Ele fará a sua vontade nas nossas vidas. E se nós somos injuriados, maltratados, perseguidos por causa do Evangelho, por estar fazendo o bem, nós somos bem-aventurados. É claro que se nós somos perseguidos no trabalho, com o vizinho, porque nós somos grosseiros ou fazemos o mal, não é isso que a Bíblia está dizendo. Ela está dizendo que nós somos bem-aventurados quando perseguidos por fazer o bem, por falar de Jesus, por querer ajudar, fazer o bem, né? Quando nós damos bom testemunho. Estamos dando um bom testemunho, fazendo o nosso trabalho, fazendo a vontade de Deus, cuidando com o trabalho que fazemos, né, no local, né, realmente de trabalho, fazendo com zelo, e somos perseguidos injustamente, aí Deus está falando que nós somos bem-aventurados e que não é para a gente ficar bravo nem pagar o mal com o mal. É para exultar e alegrar, porque é grande o nosso galardão no céu. Amém? Os apóstolos também têm um episódio que eles estão pregando. Em Atos 5, eles estão pregando e falando da palavra de Deus, e eles são presos, eles apanham, são maltratados, e eles ficam felizes, e está escrito lá que eles ficam felizes porque eles foram julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Então, eles se sentem felizes porque eles foram dignos de participar do sofrimento de Cristo. Porque se Cristo sofreu, nós somos servos, seguidores dele, por que nós também não sofreremos? É óbvio que nós vamos sofrer. Um mundo que prega tudo ao contrário do que a Bíblia fala, que vai totalmente oposição, esse sistema mundano, corrompido que eu falei, que prega tudo o contrário do que é de Deus. E nós vamos, né, em outra direção. Se nós não formos perseguidos em algum momento, se não falarem mal de nós alguma coisa está errado também. Porque nós não podemos agradar a todas as pessoas o tempo todo, porque aí nós estaríamos desagradando a Deus. Porque se o mundo está corrompido e as pessoas, né, também, então, com as nossas atitudes, com certeza, em algum momento, a gente desagrada algumas pessoas. Então, uma reflexão, né, com tudo que eu falei, que eu li até aqui. A gente não deve colocar as nossas expectativas nas outras pessoas, a gente deve cuidar realmente do nosso coração, do nosso agir, do nosso próprio testemunho, não fugir dos problemas. Muitas vezes a pessoa está num trabalho que está tendo dificuldade, claro, coloca diante de Deus se é para sair dali, mas muitas vezes ela está ali para ser testemunho para as outras pessoas. Ela está ali porque Deus quer ela ali. Como eu falei, nós fomos colocados nessa geração, nesse tempo presente, para fazer diferença. Nós somos soldados num tempo de guerra, soldados que têm que levar o Evangelho, transformar a vida de pessoas. Então, nós não devemos fugir dos problemas e das lutas, continuar no local onde Deus nos colocou e ali fazer a diferença. Ali fazer a diferença. Amém? Em Romanos 12:1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mais ali adiante, no 12:16, fala assim: sede unânime
unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, antes ali, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança. Eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dar-lhe de comer. Se tiver sede, dar-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Palavra importante que devemos ler quase todos os dias, porque quase todos os dias nós passamos lutas assim e muitas vezes nós esquecemos isso, que nós não devemos pagar o mal com o bem. Até me lembrei de uma coisa, o mal com o mal. Me lembrei de uma coisa interessante esses dias, bem, uma besteirinha, mas é algo que mexeu comigo. Eu estava passando num lugar e eu tenho uma dificuldade com o carro do Liba, às vezes ele dá umas paradas bruscas que eu não entendo o que está acontecendo. Eu parei em cima de uma faixa e veio duas pessoas e me xingaram um monte, porque eu realmente estava em cima da faixa, mas é porque eu fiquei meio assustada com o negócio, que lá o carro apitou, sei lá o que deu. Aí eu estava parada ali só para me recompor e os rapazes passaram me xingando. Tá na faixa, não sei o quê, me xingando. E me deu uma vontade de abrir a janela e falar um monte de palavrão que eu lembrava lá do tempo passado. E essa palavra tem a ver com isso, né? A gente muitas vezes é aprovada do nada. Eu estava lá de boa e, na verdade, estava me recompondo. Eu poderia dizer, calma, eu só estou passando mal. Mas não, minha vontade foi de abrir, assim, sabe? Porque realmente subiu tudo. Fiquei muito irada. E ali eu pagaria o mal com o mal. E que péssimo testemunho. Daqui a pouco a pessoa ia me ver que eu sou cristã. É claro que eu não falei nada, né? Eu nem falei nada. Eu acho que eu até pedi desculpa, só falei desculpa. Mas na minha cabeça eu pequei. Porque eu lembrei dos palavrões, pequei, né, irmão? Na cabeça. Pensamento é pecado também. Mas Deus sabe. E aí agora, lendo isso aqui, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, é assim, às vezes nós somos provados uma coisa boba de trânsito, num caixa de supermercado, em qualquer lugar, e muitas vezes nós não estamos fortes. Como que nós vamos ficar fortes no dia a dia? Eu tenho muito certo isso para mim. É vindo nas reuniões, é vindo na igreja, é vindo nos cultos, é lendo em casa, que muitas vezes no dia a dia a gente vai deixando, a correria do dia a dia a gente vai deixando para depois. E aí as palavras vão sendo esquecidas na nossa mente, e daqui a pouco a gente se conformou com o mundo e está fazendo igual às outras pessoas. Então, nós temos que ter isso, a comunhão, a Bíblia, né, a leitura e a oração. O crente não pode falhar nessas coisas, porque é ali que nós estamos aprendendo e ficando fortes. E quero ler mais um versículo ainda, que está em 1 Pedro. Primeira Pedro 3, 14 ao 17. Eu vou ler desde o 11. Diz assim: aparta-se do mal e faze o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal se fordes zelosos do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. E estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Essa palavra aqui é linda demais. Eu acho linda, incrível, porque está falando para a gente estar sempre preparado para responder com mansidão a qualquer um que perguntar a razão da nossa esperança. Nós temos esperança.
Nós não estamos perdidos no mundo, andando como folhas ao vento para lá e para cá. Nós temos uma esperança, nós temos um caminho, nós temos um foco. Então, nós devemos estar preparados para responder. E tendo na nossa consciência que naquilo que as pessoas falam mal de vós, então pode ser alguém que fala mal de nós. A pessoa nos persegue, fala mal. De repente ela vem e pergunta, mas por que você tem essa esperança? Por que você continua assim? Eu te trato mal e você age dessa forma? O que você tem de diferente? E nós devemos responder com mansidão. Isso aqui é muito lindo. Então, nós vamos acabar confundindo as pessoas, porque as pessoas falam mal de nós, mas o nosso porte é diferente. Amém, irmãos? Então, essas palavras de hoje são para fortalecer os irmãos num tempo difícil de luta. Nós estamos chegando realmente assim nos últimos tempos, é óbvio, é claro, a gente vê em todos os sinais que a Bíblia tem falado, é muito latente aos nossos olhos isso, e nós temos que nos fortalecer. Nós temos que ter sabedoria de Deus para saber como agir nesse mundo tão terrível. E eu vou ler novamente ali, 1 João. Não ameis o mundo. Cuidado, irmãos, para não amar esse mundo que eu falei, corrompido, que nos engana, que nos leva para o erro, para o engano. Nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, focal. Não tem como amar as duas coisas. A Bíblia fala, não tem como servir a Deus e a mamon, não tem como seguir a Deus e as riquezas, no sentido de amar extremamente as riquezas. Não tem como amar a Deus e amar esse mundo corrompido. Não as pessoas que estão pecando, não a natureza e tudo de belo que Deus fez, que isso merece ser amado, porque Ele fez uma natureza incrível, mas esse sistema corrompido que leva as pessoas para o engano, que prega liberdade, que prega amor, que prega felicidade, mas só traz dor, tristeza, desunião, egoísmo, maldade. Esse mundo que nós não devemos amar. E o principal não é olhar o externo, é o nosso coração. Primeiro, o nosso coração tem que estar puro, tem que estar cheio da graça de Deus, da bondade de Deus, para que daí a gente consiga fazer diferença. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, aquele que faz a vontade de Deus. Amém, irmãos? Que todos nós tenhamos força para fazer a vontade de Deus a cada dia. Que Deus seja poderoso e maior nas nossas vidas, para que Ele nos revista com seu poder, para que a gente consiga ter vitória. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Posso só acrescentar um versículo? Pode. Claro. Palavra, graças a Deus da irmã. Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Amém. 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 Senhor Deus, obrigada, Senhor, obrigada pela Tua palavra, Senhor Deus, que nos fortalece, obrigada por cada irmão que trouxesse aqui nessa noite, Pai. Que Tu venha, Senhor, edificar a nossa fé, Senhor, transformar o nosso caráter, Senhor, revestir-nos do Teu Espírito Santo, Senhor, que nas lutas do nosso dia a dia nós possamos fazer diferença, Senhor, que nenhum de nós aqui venha se conformar com o mundo, mas nos revestir do Teu poder, da Tua graça, Senhor, que a Tua glória esteja sobre nós, Pai, para fazer diferença mesmo nas nossas vidas, Senhor. Que Tu possa trazer nessa noite cura aos irmãos que estão com algum problema, Senhor. Que Tu possa edificar a fé, que Tu possa fortalecer, Senhor. Precisamos de Ti, Pai. Não está sendo fácil, Senhor, viver nesse mundo de hoje, Pai. Tu sabes, Senhor, das lutas de cada irmão, de cada pessoa aqui, Pai. Nós entregamos tudo a Ti, confiamos, Senhor. Entregamos o nosso caminho a Ti, Senhor, porque Tu é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos, Pai. E Tu tens palavra de bondade, de misericórdia, de amor para as nossas vidas, Senhor. Tu vem ajudar cada um dos meus irmãos nas suas lutas, nas suas dificuldades, nas suas tribulações, nos seus problemas financeiros, Senhor. O que eles tiverem, Pai, que Tu venha ajudar, Senhor. Transformar, Senhor.
curar, Senhor Deus. Ô Senhor, e trazer conversão a cada dia, Senhor Deus. Obrigada pelo teu amor, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua salvação. Obrigada pelo teu milagre nas nossas vidas a cada dia. Obrigada porque tu tem nos dado respirar, tu tem nos dado sustento, alimento a cada dia, Senhor. Obrigada pela tua maravilhosa misericórdia, Senhor Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor a ti a cada dia, Pai. Muito obrigada, Senhor. Amém.